Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus nesta manhã de sábado, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Espero que o teu Natal tenha sido de bênção, tenha sido de paz, tenha sido um Natal protegido por Deus Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo aqui. Estamos começando mais um programa Quem Tem Sede Vem, aqui pela SRTV de Pedreira. Mandar um abraço para todo o pessoal de Pedreira, de Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Monte Alegre do Sul, toda a região. Mandar um abraço a você que está nos assistindo através da internet, através do site quemtemsedevenha.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um programa especial de Natal. Nós estamos aqui ao vivo na SRTV, estamos ao vivo. Na hora do intervalo, nós vamos apresentar minha família. Já tem um Davizinho aqui pulando, mas nós vamos apresentar aqui depois. A minha família vai cantar. Quem assistiu o programa que eu apresentei, todos eles. Hoje só não está o Felipe e a Juju. Mandou um abraço, Felipe. Mandou um abraço para a Juliana, que ficou em casa. Que Deus abençoe vocês, viu, meus filhos? E daqui a pouquinho a Mariana e a Valéria, minha esposa, vão cantar uma música na hora do intervalo aqui para nós. Eu queria só falar que o site www.quemtemsedevenha.com.br. Nós temos o celular, que é o 19 999 333536. 999 333536 é o celular. Se você quiser mandar mensagem por WhatsApp, quiser pedir os livros que eu vou falar já já, se você quiser pedir uma oração ou quiser fazer contato comigo, tá? Eu tô falando aqui dos livros, é o seguinte, eu tenho 2 livros escritos. Quem assistiu o programa semana passada vai ver que eu falei um pouco sobre a história de Israel, sobre como o povo foi escravizado no Egito, como foi liberto, né? E esse livro aqui, ó, Beabá da Bíblia. O livro Beabá da Bíblia, ele está também à disposição nas livrarias, na Cultura, na Saraiva, mas se você quiser, você manda para mim no WhatsApp e eu mando para você gratuitamente, você não paga nem correio, viu? Totalmente de graça. Tem um livro Se Liga. O livro Se Liga é baseado no Evangelho de João. Né? O Evangelho de João, no Evangelho de João, Jesus falou várias vezes a frase eu sou. Ele falou eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E em uma das frases ele falou também eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E o ramo que quiser dar fruto tem que estar ligado na videira. Então, se você quiser se ligar na videira para que você dê frutos, esse é o livro Se Liga. Tem também a agenda. Quem quiser uma agenda, depois manda uma mensagem para mim e eu vou mandar para vocês, tá? Os 5 primeiros que mandar mensagem no telefone 999-333536, 999-333536, manda mensagem e eu mando para você a agenda, tá bom? Hoje um programa então especial, nós vamos falar um pouco sobre o Natal. Ô Davizinho, pera aí só um pouquinho, vem cá no colo do pai. O Davi tá aqui, ele já tá tomando conta do estúdio, viu, gente? Meus amigos, eu queria falar com vocês sobre o nascimento de Jesus. A data que nós comemoramos ontem, essa data do dia 25 de dezembro, sobre o que quer dizer essa data, como tudo que está envolvido, as polêmicas que envolvem esta data, né? E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre esta essência. Aqui o Davi, vem cá um pouquinho no colo do pai. Deixa eu apresentar você aqui. Então vai lá um pouquinho, vai lá ver a pombinha lá. Vai lá, pede pro Léo te levar para ver as pombinhas. Isso. Olha lá, foi que foi, menino. O Davi tem 2 anos, parece que faz 10 que mora lá em casa. Meus amados, queria falar com vocês sobre esta questão do Natal. Uma data especial, uma data em que se comemora o nascimento de Jesus. E eu quero ler um trecho com vocês aqui na Bíblia, para depois a gente trabalhar um pouco sobre isso. Porque existe muitas coisas, por exemplo, às vezes a gente vê os presépios, né? E as pessoas falam dos 3 reis magos, né? Fala ali da manjedoura cercado por animais, né? Fala também, por exemplo, Jesus nasceu em Belém, na Galileia, Nazaré, diz que Jesus era nazareno, mas então, afinal onde ele nasceu? Belém, Nazaré, Galileia, Judéia, né? Tudo isso a gente vai ver nesse programa de hoje, tá? Um programa especial de Natal que eu separei para falar com vocês. Eu queria ler um texto com vocês primeiro sobre o anúncio do nascimento de Jesus. E a Bíblia esclarece tudo isso que nós estamos falando, viu? Não precisa ser nenhum estudioso, você não precisa pesquisar em livros. A Bíblia, ela trata tudo isso que nós estamos falando, ela traz de forma bem clara. E eu vou ler com você Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26.
Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim, ó, a Escritura: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação poderia ser esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eu vou repetir essa última frase: e o seu reino não terá fim. Meus amados, vocês perceberam então o seguinte: o anjo aparece para Maria e fala: Maria, você foi escolhida por Deus, você foi agraciada, e o teu ventre no teu ventre será gerado o Filho de Deus. É uma coisa fantástica. Você já pensou se aparecesse um anjo hoje aqui e entre tantas mulheres que existem no mundo, você fosse escolhida para gerar o Filho de Deus? Foi isso que aconteceu com Maria. Ô Davi, vai lá ver a pombinha. Cadê a pombinha? Pede pro Léo te levar para ver as pombinhas. Então fique quietinho pro papai poder falar. Lá, ó, nós estamos ao vivo, as pessoas querem ver a gente. Vem cá para você ver, as pessoas querem ouvir. Vem aqui com o papai. Então, meus amados, para a gente não perder aqui o raciocínio, teve então esse anúncio do nascimento de Jesus. Teve o anúncio do nascimento de Jesus. Espera um pouquinho. Vem cá com o papai. Vem cá com o papai. O que você está bravo? Senta aqui no sofá. Pronto. Senta aí atrás do papai, que nós vamos conversar aqui. Programa ao vivo é isso aí. Eu fui trazer o Davi, nós tínhamos demitido o Davi do programa por causa disso. Hoje ele voltou com a gente aqui, mas não tem problema. Meus amados, acontece o seguinte: o anjo apareceu para Maria, é um assunto interessante, por isso que eu preciso me concentrar aqui. O anjo apareceu para Maria e falou para ela: Maria, você foi agraciada. Maria, do teu ventre será gerado o Filho de Deus. Então, o que eu queria falar com vocês aqui nesta manhã é sobre exatamente esse nascimento de Jesus, né? O que acontece, na verdade, que tem essa polêmica que a gente fala assim, olha, que Jesus nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, nasceu na Judéia, né? Na verdade é o seguinte: José e Maria, quando eles se casaram, eles moravam em Nazaré. Nazaré, vamos dividir aqui como se, por exemplo, lá em Israel tivesse o estado da Judéia e o estado da Galiléia. Eram 2 estados. E aí, na Galiléia é onde ficava Nazaré, e na Judéia é onde ficava Belém. Maria e José, eles moravam em Nazaré, que era do estado da Galiléia. E eles moravam ali. O que aconteceu? Teve um decreto do rei na época, e o rei mandou que todo mundo voltasse para sua terra natal, que ele queria fazer um recenseamento. O rei que na época comandava tudo, que morava em Roma, Roma naquela época dominava o mundo. E o rei César Augusto, né, o César que tomava conta de tudo, que dominava tudo, mandou fazer esse recenseamento. Mandou cadastrar todas as famílias. Vai lá ver a pombinha com o Léo, vai lá ver, vai. Tem uma pombinha ali dentro, vai lá para você ver, Ô Léo, você vai ganhar um doce se você não deixar ele voltar mais aqui. Então o que aconteceu? O César mandou fazer um recenseamento. E esse recenseamento foi feito dessa forma: as pessoas tinham que voltar para sua terra natal, para que ali fossem contadas. José, ele era originalmente lá de Belém, que era a cidade de Davi. Então José pegou a sua esposa Maria e voltaram para Belém para que pudesse participar do recenseamento. E Maria estava grávida. E nesse período que saíram de Nazaré e foram para Belém,
é que então aconteceu o nascimento de Jesus. Então Jesus nasceu em Belém por causa desse recenseamento. Apesar da família dele morar em Nazaré, apesar de José morar ali em Nazaré, nessa ida deles para Belém, chegando em Belém, lá Maria estava grávida e ali ela ficou por algum tempo e ali nasceu Jesus, né? Aí o pessoal às vezes coloca assim, Jesus nasceu numa manjedoura. Nasceu, o que é uma manjedoura? A manjedoura é um local, hoje a gente conhece por coxo, é um local onde o pessoal punha alimentos para tratar dos animais, para tratar dos cavalos, do gado, né? E eles estavam ali, a Bíblia não fala que foi num estábulo. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus nasceu no estábulo. O que provavelmente pode ter acontecido é que como tinha muita gente na cidade e o lugar onde eles se hospedavam realmente era muito cheio, né? E não tinha lugar para uma criança que fosse nascer. Então o que aconteceu? Eles pegaram ali essa manjedoura para que pudesse colocar Jesus logo depois dele nascer. Mas pode ser que tenha sido dentro de uma casa, num quarto, não sei, a gente não sabe. Lá não está escrito, olha, foi lá no estábulo. Até porque eles não ficaram ali só uma noite. Maria e José ficaram ali alguns dias, então eles devem ter ficado em alguma casa, né? E Jesus foi colocado nessa manjedoura. Outra polêmica que às vezes a Bíblia coloca, que as pessoas na verdade colocam, mas que a Bíblia esclarece para nós, é sobre os 3 reis magos. Porque a Bíblia não fala que eram 3 e nem fala que eram reis. A Bíblia fala o seguinte, que eram magos do Oriente e que foram avisados e ali foram para visitar Jesus. E não se sabe quantos. O que as pessoas às vezes relacionam com o número 3 é porque eles levaram 3 presentes para Jesus, né? Então pode ser que por esses 3 presentes eles tenham levado, cada um levou um, eram 3, mas também isso não é claro. O que é claro é que José e Maria moravam em Nazaré, saíram de Nazaré e foram para Belém. Quando chegaram em Belém, Maria deu à luz a Jesus e ali ficaram algum tempo. E depois, como Herodes queria matar todas as crianças, porque quando os magos vieram para visitá-lo, eles passaram em Jerusalém e falaram para Herodes que tinha nascido o rei dos judeus, Herodes ficou preocupado. Ele se sentiu ameaçado no cargo. Herodes era meio que um governador ali. Herodes respondia direto a César. E ele era meio que um governador ali de Israel. E ele se sentiu ameaçado. Falou, mas pera aí um pouquinho, vai nascer o rei dos judeus? E aí então o que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças até 2 anos. Um grande acontecimento que houve é que José, ele sonhou que Herodes estava matando todo esse pessoal. E aí, orientado no sonho, ele pegou Jesus, pegou Maria e eles se retiraram e foram para o Egito. E ali ficaram um tempo até a morte de Herodes. Quando José foi avisado que Herodes havia morrido, né, e que aí os filhos dele é que havia assumido o trono, e um dos filhos de Herodes tinha assumido lá porque aí dividiu ali a Galiléia e a Judéia. Então, um filho de Herodes, que também chamava Herodes, ficou na Judéia, e o outro filho dele ficou na Galiléia. E como esse filho da Galiléia, ele estava disposto também a matar, né, as crianças, matar Jesus, então José veio e foi para um outro local, né, fugindo de tudo isso daí. Enfim, José, depois que Jesus nasceu, ele ficou um tempo ainda andando de um lugar para o outro, fugindo para que Jesus não fosse morto. Até que todos aqueles que queriam matar as crianças morreram, e aí então Jesus pôde crescer. Ele ficou ali em Nazaré, na Galiléia, cresceu ali como uma criança comum, né? Cresceu, e aí depois a Bíblia fala que a partir dos 12 anos até os 30 anos, ali não tem nada narrando sobre a vida de Jesus, né? Mas é uma história super interessante. Se você puder ler livro de Lucas e Mateus, são os 2 evangelhos que traz essa questão do nascimento de Jesus. Lucas, a partir do capítulo 1 mesmo, né? E Mateus, se você pegar lá em Mateus, no capítulo 2, também vai falar sobre o nascimento de Jesus, tá? Nós vamos voltar ainda com esse assunto, mas eu queria chamar o intervalo, só que o nosso intervalo que já é diferente, hoje vai ser mais diferente ainda, né? Hoje nós teremos uma música aqui ao vivo, a minha filha Mariana,
e a minha esposa, a Valéria, eu ia falando a minha esposa Juliana. É que ela parece uma filha. Mas elas vão cantar um louvor pra gente aqui, tá? O livro de Mateus, a partir do versículo 2, é que fala lá dos magos, mas no capítulo 1, a partir do 18, já fala do nascimento de Cristo Jesus, tá? Nós vamos agora para um rápido intervalo, nós vamos ouvir um louvor aqui e a gente volta em 3 minutinhos, já, viu? E com vocês agora, Mariana e Valéria, que vão cantar com a gente aqui. Eu vou sair daqui só para dar espaço para elas cantarem. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Seu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Sem É isso aí, meus amados. Nós nada somos sem o amor de Cristo Jesus, nós nada somos sem o poder de Deus nas nossas vidas. Então, que a graça
do nosso Deus vivo e poderoso esteja com todos vocês nesta manhã de sábado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Queria aproveitar aqui agora, no início desse bloco, mandar um abraço para todo o pessoal aqui de Pedreira, de Amparo, de Jaguariúna, e você que está nos assistindo também através da internet, através do site www.quemtemsedevenha.com.br, o site quemtemsedevenha.com.br. Lá nós temos não só nós transmitimos ao vivo aqui o programa, e nós passamos, depois a gente tem as gravações dos programas que já foram, né, os programas anteriores. E nós temos também o blog, temos lá rádio, temos mensagens, enfim. Tá? Nós temos no primeiro bloco, eu esqueci de falar do Facebook, né? Nós temos a fanpage quemtemsedevenha.com.br. Essa fanpage, inclusive, eu queria dizer a todos vocês, agradecer, na verdade, o pessoal que tem entrado, que tem curtido lá a fanpage quemtemsedevenha.com.br. Nós atingimos 18 mil curtidas e deu um alcance de mais de 1 milhão de pessoas. É uma marca realmente expressiva. Foram mais de 1 milhão de pessoas alcançadas, impactadas pela fanpage Quem Tem Sede Venha. Tá? Então, queria agradecer profundamente você que tem entrado e que tem curtido a página. Se você quiser um contato comigo, quiser mandar uma mensagem, quiser pedir uma oração, quiser pedir os livros, né? O celular é 19DDD e o número 999-333536. 999-333536 é o meu celular, você manda para mim a mensagem. Se você quiser os livros, você pode mandar também e eu terei o maior prazer em te enviar. Você não paga nada, totalmente de graça, você não paga nem correio, tá bom? Então você manda para mim. Nós estamos hoje aqui no programa especial de Natal, estamos ao vivo no programa especial de Natal e hoje nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, né? Nós vimos aqui no primeiro bloco, para você que ligou a TV agora, nós vimos no primeiro bloco que Jesus, então, ele nasceu na cidade de Belém, mas os pais deles eram de Nazaré e eles foram para Belém por causa de um recenseamento por ordem do rei, um decreto do rei César Augusto que fez o recenseamento e nesse recenseamento, então, José teve que voltar para Belém, que era a cidade natal dele. Então ele saiu de Nazaré e foi para Belém, né? Belém ficava na localidade ali no estado da Galileia, né? Da Judéia. Belém ficava na Judéia e Nazaré ficava na Galileia, né? Nós vimos também, eu falei que Jesus, ele teve que ser levado para o Egito porque Herodes mandou matar todo mundo, e aí depois, quando Herodes morreu, José e Maria então voltaram e viveram na Galileia. Eu queria ler com vocês um texto que fala sobre isso. Você vê que coisa, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, a Bíblia é um livro difícil da gente ler, difícil da gente entender, né? Então, quando a gente tem essa explicação, veja como agora fica bem mais fácil você ler a Bíblia e você entender, né? No livro de Lucas, no capítulo 2, olha só o que fala. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, e foi até Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua mulher que estava grávida. Aconteceu, deixa eu voltar aqui, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui trago boas novas. O que é que o Davi está chorando? O que aconteceu? Vem cá com o papai. Vem aqui no colo do papai. O que aconteceu com você? Por que você ficou assim? Você queria vir com o papai? Olha lá, nós estamos na TV, o papai está apresentando o programa aqui. Tá bom?
Nós estamos falando de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quem que morreu na cruz? Quem que morreu na cruz? Hã? Você sabe quem que ungiu Davi, o rei? Então fique quietinho, deixa o papai acabar de falar aqui, tá bom? Tá bom? Então tá. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só, coisa tremenda, né? Mas vocês viram que tudo que eu falei no primeiro bloco está escrito aqui na Bíblia. Então o que eu falei, não precisa ser nenhum estudioso, não precisa pesquisar lugar nenhum. A Bíblia, ela nos esclarece tudo. Tudo que tem que ser esclarecido, a Bíblia nos traz, né? Eu queria ler com vocês agora só um trechinho que está aqui no livro de Mateus, que também fala, olha só. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam matar o menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou de ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Ou seja, José voltou lá para a Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então vocês vejam que tudo que eu falei lá no começo é o que está escrito aqui na Bíblia, né? Então o trecho que eu li está em Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 19. Mas enfim, meus amados, o importante, Jesus Cristo, certo dia, ele falou assim, olha, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa verdade que nós queremos falar aqui no programa Quem Tem Sede Venha. É sobre essa verdade bíblica, é sobre aquilo que está na Bíblia. E o que está aqui na Bíblia, os evangelhos não tem diferença, viu? Às vezes você pode pegar uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, não importa. Todas elas, os evangelhos não tem diferença nenhuma. Tudo que está escrito numa Bíblia está escrito na outra. E esta é a verdade, tá? A verdade é o seguinte, é que não se sabe se foram quantos magos eram. A única coisa que se sabe é que não eram reis, eram magos. Então, às vezes, o pessoal tem uma tradição muito bonita aí, que o pessoal faz do dia de reis, a festa dos reis, né? Mas, na verdade, não eram reis, eram magos. E a Bíblia não fala se eram 2, ou se eram 3, ou se eram mais de 3. Falam que era mais de um, né? Mas eles levaram 3 presentes, então se levaram 3 presentes, tem gente que deduz. Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, vocês perceberam que nós lemos aqui, e aqui não fala que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Aqui não fala em lugar nenhum, era o dia 25 de dezembro, ou era o mês de dezembro, ou era, né? E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre isso também. Existe uma polêmica, onde muita gente fala, comemorar o Natal. Tem gente que não comemora o Natal porque não é certeza que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Eu posso dizer para você o seguinte, a única certeza que tem é que realmente não foi no dia 25 de dezembro, né? Alguns estudiosos falam que foi no mês de outubro, outros falam que foi no mês de março. Mas a verdade é que a Bíblia não traz o dia de nascimento de Jesus. Agora o que acontece é o seguinte, tinha uma festa pagã, uma festa muito antiga, que o pessoal comemorava o solstício, que chama, que é o seguinte, é o período onde o sol fica, a maior parte do tempo, o dia fica mais longo. Então eles comemoravam o dia do Deus Sol. Era uma festa pagã, não era uma festa cristã, né? Em que comemorava o dia do sol e comemorava justamente nessa época em que o dia ficava mais longo e o sol então ficava mais aparente. Então eles acreditavam que o Deus Sol é que fazia tudo isso e fazia essa festa em homenagem. E há muitos anos atrás, alguém teve a ideia então de pegar essa festa, alguém falou assim, olha, como comemora o dia do Deus Sol e Jesus é que é a luz do mundo, Jesus é que ilumina tudo, nós poderíamos aproveitar essa festa e comemorar o nascimento de Jesus, que o nascimento dele foi que trouxe a verdadeira luz ao mundo. E aí, então começaram a comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Então, quem
Quem não comemora o Natal, não tem problema, eu respeito, mas o fato é que hoje, se com o teu coração você comemorar o dia do nascimento de Jesus, a gente não sabe o dia certo que foi. Então é importante de comemorar. Não foi uma coisa qualquer, não foi um evento qualquer, foi um grande evento. Ali começava, na verdade, o cumprimento da promessa de Deus que culminou na morte e ressurreição de Cristo. Então o nascimento de Jesus foi um fato muito importante na história e precisa ser comemorado. Então, já que ninguém sabe a data certa, vamos comemorar no dia 25 de dezembro. A única coisa é a seguinte, ao invés de você comemorar o dia do Deus Sol, o dia de qualquer outro Deus, você comemora o dia do nascimento do nosso Deus verdadeiro, Cristo Jesus, que é a luz do mundo. Amém? Então vamos fazer isso. Eu queria só chamar a atenção de vocês também para um fato aqui, que está aqui olha só, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, fala assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se muito, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desaparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também possa adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então vocês vejam aqui também que eu li o texto onde fala dos magos do Oriente. Aqui não fala que eram reis. E não fala que eram 3 também. Fala que uns magos do Oriente que vieram para adorar Jesus, porque ficaram sabendo do seu nascimento. E aí lembra que eu falei lá no primeiro bloco? Que eles falaram aqui que haveria de nascer o rei dos judeus, né? Então eles vieram do Oriente para adorar o rei dos judeus que estava nascendo. E isso apavorou não só Herodes, você viu que apavorou também os sacerdotes, todo mundo ali, os escribas, porque eles ficaram preocupados, né? E aconteceu então que eles vieram para visitar Jesus, trouxeram lá o ouro, o incenso e a mirra, e aí depois disso foram embora, mas não voltaram para Jerusalém conforme Herodes havia pedido, justamente para que Herodes não soubesse do nascimento de Jesus, né? E depois disso foi que ele então determinou a matança, já que eles foram para outro caminho. Herodes então determinou a matança de todas as crianças até 2 anos, porque ele não sabia muito bem a idade, não sabia quando tinha acontecido isso, né? Foi quando aconteceu então que o anjo avisou José, e José pegou Maria e Jesus e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. Que história interessante, né? Você vê que desde o começo Jesus passou por muitas provas, né? Desde do nascimento. E então, se você quiser depois ler com calma, a fuga para o Egito está também na sequência desse texto aí, né? Que é no livro de Mateus, no capítulo 2. Nós vamos agora chamar mais uma música aqui, né? E aí depois eu vou voltar no terceiro bloco. Nós vamos fazer um bloco um pouquinho maior depois do terceiro bloco.
eu tô anunciando aqui hoje, estou apresentando a minha filha Mariana, que eu já tinha apresentado num programa, e a minha esposa Valéria, que estão cantando ao vivo aqui com a gente. Nós estamos ao vivo, hoje sábado, dia 26 de dezembro, agora são 11 horas e 10 minutos, nós estamos aqui ao vivo na SRTV. E nós vamos então apresentar aqui mais um louvor para você e daqui a pouquinho a gente volta novamente. E eu quero agora entrar numa outra história aqui, que é a sequência do que nós vimos, para vocês verem a importância do nascimento de Jesus. Tá? Então, já já a gente volta. Vamos por mais um louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus.
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Maravilhoso, né, meus amados? Coisa linda, né? Quão grande é meu Deus. E o Deus realmente, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus criou os céus, criou a terra, e Deus é dono de tudo que na terra há. E eu quero agora dizer assim a você, no seu coração, meu amado, entrega a tua vida para Jesus. Você que está no mundo, você que às vezes não sabe muito bem aí o que está acontecendo na tua vida, mas você não consegue encontrar uma felicidade. Às vezes você pode estar pensando assim, não me falta nada na vida, está tudo certo, mas eu sinto um vazio, eu sinto alguma coisa. Você pode ter certeza que Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância, né? Eu costumo fazer uma comparação, não sei até se eu já fiz aqui, mas Deus colocou no meu coração para eu fazer agora, que é uma comparação com a água, né? O nosso corpo, ele é formado 70% por líquido, só 30% é sólido. 70% do nosso corpo é líquido. E pode faltar comida para o nosso corpo, mas não pode faltar água, porque é justamente o líquido que mantém o nosso corpo em pé, por incrível que pareça. E toda vez que falta líquido no nosso corpo, o nosso corpo nos avisa, nós temos um termômetro, e esse termômetro é a sede. Então toda vez que você está precisando de água, você sente sede, a tua boca seca, né? E é muito visível, é muito fácil a gente perceber quando o corpo está precisando de água. Mas o grande mistério é o seguinte, é que a gente nunca sabe onde que está faltando a água. Porque tem água em todo lugar no nosso corpo, tem água na carne, tem água no sangue, tem água nos órgãos, no coração, no fígado, no rim, tudo tem água. E a gente toma água, mas nós não sabemos qual a parte do nosso corpo está precisando de água. A única coisa que a gente sabe é que nós estamos precisando de água. Por quê? Porque nós sentimos sede, a boca está seca, nós estamos sentindo sede, nós precisamos repor aquela água ali no organismo. E aí você bebe a água. E quando você bebe a água, é uma coisa interessante, porque você não fala para a água onde ela tem que agir. Ela por si só já sabe aonde ela vai agir no teu corpo. É uma coisa impressionante isso daí. E se você estiver num lago com a água batendo assim no seu peito, se você estiver em qualquer lugar cheio de água, numa piscina, num rio, e a água já batendo no seu peito, se você não abaixar e tomar água, você vai morrer de sede. Você tem que tomar uma atitude, e a atitude que você tem que tomar é essa, é você abaixar e beber a água, senão ela pode estar em volta de você, que você morre de sede do mesmo jeito, né? Aí eu queria agora fazer uma comparação com você, porque eu costumo dizer que Jesus Cristo, para as nossas vidas, é igual a água para o nosso corpo, né? Nós podemos viver sem dinheiro, podemos viver sem bebida, podemos viver bebida que faz bebida alcoólica, essas coisas, podemos viver sem qualquer coisa na vida, mas nós não podemos viver sem Jesus, tá? Falta algo, parece que está faltando algo, mas o principal de tudo é porque chega uma hora que nós vamos morrer, né? Mas se a gente tiver com Jesus na nossa vida, Ele veio para nos trazer a vida eterna, e Jesus quer nos dar isso, Ele quer nos dar a vida eterna. Eu já falei várias vezes aqui que nós temos o poder, nós temos a condição de sermos imortais, né? Mas para isso nós temos que estar ligados em Cristo Jesus, né? E o que acontece é o seguinte, é que assim como a água, ela vai e supre as necessidades do corpo, se você abrir o teu coração para Jesus e deixar ele entrar na sua vida, ele vai suprir as necessidades da sua vida. Aquilo que te deixa magoado, aquilo que te deixa deprimido, aquilo que te deixa para baixo, sabe aquela sensação de você achar que está faltando algo? É isso aí que Jesus quer completar na tua vida, né? Ele quer realmente te fazer sentir completo. Tá? E aí o interessante é isso, é que você, quando você aceita Jesus, você não precisa falar para ele, Senhor, age aqui, trabalha ali. Não, ele sabe onde ele tem que agir para te dar paz, para te dar alegria. E eu repito aqui também, coisa que eu sempre falo, ele não veio para te dar nenhum benefício financeiro. Jesus vem para trazer paz, para trazer harmonia para a tua vida, para trazer abundância de vida para você, né? E aí, do mesmo modo que se você estiver cercado de água e não baixar para beber, Jesus ele está também à sua volta. Jesus ele está em todo lugar, né?
Porém, você precisa tomar uma atitude. E essa atitude é abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar na tua vida. Convidar Jesus para fazer parte da tua vida. E você verá que você terá vida em abundância, você verá que todas as suas necessidades em termos espirituais, né, toda aquela tristeza, às vezes você tem uma mágoa, ferida na alma, isso é terrível, isso não tem médico que cura. Viu? Quando a gente fica com alguma sequela, alguma coisa na alma, médico nenhum consegue nos ajudar. E tem gente que gasta dinheiro, tem gente que faz tratamento, tem gente que fica assim, que passa a vida tentando encontrar uma solução para um problema, e esse problema não é físico, esse problema não está no corpo, não está na medicina. A medicina não encontrou uma solução, né? Depressão, por exemplo, quantas pessoas deprimidas, né? Isso é uma doença da alma. E essa doença da alma, quem conhece o fundo do seu coração e quem consegue atingir no profundo da sua alma é Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Né? Então o Espírito Santo de Deus vem para nos dar a vida. Né? Jesus, antes de morrer, ele falou, pessoal, olha, uma semente, ela não nasce se ela não cair na terra, morrer e depois nasce de novo. Né? E Jesus falou, então é preciso que o Filho do Homem morra e renasça, né? Porque aí depois floresce e dá muitos frutos. E depois Jesus falou o seguinte, eu preciso ir, porque se eu não vier, o Espírito do Pai não virá. Se eu não for, o Espírito do Pai não virá. Então eu preciso ir para perto do meu Pai, para que Ele possa mandar o Espírito Santo. Então essas três pessoas, a Trindade, né, que muita gente fala da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é justamente isso. É o Deus Pai, Deus Filho através de Jesus Cristo e Deus Espírito Santo através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, então, com a ressurreição de Cristo, ele veio justamente para convencer o homem do pecado. O próprio Cristo disse isso. Ele veio para entrar na tua vida e te convencer do caminho que você está vivendo, para te colocar no caminho certo, para te colocar no caminho de luz, no caminho de vida, que só pode oferecer Cristo Jesus, mais ninguém, tá? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, está lá em Timóteo, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele fala isso, e você precisa então tomar essa atitude, entregar sua vida para Jesus. Eu queria ler um texto aqui com vocês, muito rapidamente, que eu acho interessante. Porque vocês lembram semana passada? Semana passada eu falei sobre a história de Israel, sobre como que o povo foi escravizado no Egito, que está lá no livro de Gênesis, né? E depois no livro de Êxodo, que eu falo que eles saíram da escravidão do Egito até chegar na Terra Prometida, né? Eles tinham ali uma era dos patriarcas, depois veio a era dos juízes, e o povo de Israel não tinha um rei. Era o único povo naquela época ali que não era liderado por um rei. O povo era liderado, na verdade, por sacerdotes, por juízes, né, que eram colocados ali, mas Deus era o grande líder daquele povo, né? Então o que acontece? O sacerdote, ele pegava todas as reivindicações do povo, os pedidos de perdão, todos os sacrifícios que tinha que fazer, e ele levava até Deus, e Deus falava com o povo através de profetas, né? Mas o povo estava cansado daquele negócio ali, né? Eles tinham passado por aquele problema lá, que eles já sabiam dos pais dele, que tinha passado com Moisés no deserto, e eles não estavam aceitando muito bem a condição que Deus colocava para a vida deles. E eles chegaram então para o sacerdote Samuel e recusaram o reinado de Deus sobre a vida deles, e falou, Samuel, nós queremos um rei como as outras nações também. Samuel ficou muito triste quando aconteceu isso, porque as pessoas estavam rejeitando ali o reinado de Deus, né? E ele ficou muito triste, e Deus falou para Samuel, Samuel, não fique triste assim, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E o povo de Israel, então, exige de Samuel que Samuel dê a eles um rei, e que eles passem, então, a ser dirigido, né, a ser direcionado por um rei terreno. Samuel então atende o pedido deles e ele vai e unge Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas Saul foi desobediente. E vocês se lembram que a desobediência foi o motivo pelo qual o pecado entrou no mundo. Adão e Eva desobedeceram uma ordem de Deus. E agora novamente Saul, ele foi desobediente, porque Samuel tinha falado para eles, naquela época
só o sacerdote podia oferecer sacrifícios a Deus. Então o povo que tinha alguma coisa que queria ofertar a Deus, que queria oferecer algum sacrifício, eles tinham que levar até o sacerdote, e o sacerdote então fazia as oferendas, fazia ali todo o ritual de sacrifício a Deus, em nome do povo. E Samuel era um sacerdote, e Saul tinha sido ungido rei, e Samuel falou para ele, ia ter uma batalha, e Samuel falou, olha, durante essa batalha você espera lá que eu vou aparecer, porque nós temos que fazer sacrifício, nós temos que oferecer sacrifícios a Deus, para que Deus nos abençoe durante essas batalhas. E Saul ficou esperando, Samuel demorou um pouco, Saul não teve paciência de esperar, e ele foi lá, ele próprio, e sacrificou, ofereceu sacrifícios a Deus. Deus não recebeu os sacrifícios de Saul, porque a regra era essa, só o sacerdote poderia oferecer sacrifício. Aí vem o que eu queria ler com vocês. Disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. E disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porque agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que não seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha só, esse texto aqui é um texto maravilhoso, meus amados. Samuel chegou para Saul e falou, Saul, o que você fez? E Saul falou, olha, eu vi que o povo já estava se espalhando, estava todo mundo impaciente, e eu estava perdendo o controle. E os filisteus, que eram na verdade os homens ali, que o outro povo que estava guerreando contra eles naquela batalha, os filisteus começaram a nos cercar. E eu comecei a ficar perdido e falei assim, olha, eles estão descendo e eu nem orei a Deus, né? E então decidiu por conta própria desobedecer o mandamento de Deus. Nós não podemos desobedecer os mandamentos de Deus. E tem 2 mandamentos que Deus nos deixou, que esses daí são fundamentais. Que o primeiro é que nós não teríamos outros deuses diante dele. Nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós não podemos ter outro Deus diante do nosso Deus vivo. E o segundo mandamento, né, que Cristo nos deixou, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós devemos amar uns aos outros, viver em união de amor. Mas esse texto eu li com vocês, porque olha só o que Samuel falou para Saul. Porém agora não subsistirá o teu reino. Ele fala o seguinte, que se Saul tivesse obedecido, o reino de Saul duraria para sempre. Mas como Saul desobedeceu, foi interrompido o reino de Saul. O que será que ele quis dizer com isso? O reino durará para sempre, né? E depois ele fala, olha, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o seu mandamento que o Senhor ordenou. Na verdade é o seguinte, Saul perdeu a grande oportunidade da vida dele, porque aqui Samuel estava falando de Jesus. Samuel aqui falou o seguinte, que Deus estava escolhendo para si um homem segundo o coração dele. Estava falando de Davi. Mas Samuel já estava prevendo aqui o seguinte, que o reino que viria através dele não teria fim jamais. E Saul, por ter sido desobediente, ele perdeu essa condição. E Deus então levantou um homem segundo o seu coração. E esse homem foi Davi. Por isso é que muita gente fala, você vê na Bíblia, muito fala, Jesus, filho de Davi. Quando alguns cegos, alguns aleijados, às vezes pedia uma cura, né? Tem uma história do cego que chama Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, é porque Jesus veio da descendência de Davi. E aí aqui fala que o reino não terá fim. É porque, na verdade, não é que o reino de Davi não teria fim. A verdade é que a descendência de Davi veio se formando os reis de Israel e até chegar em Jesus Cristo.
E aí Jesus sim é aquele que vai reinar para sempre em nossas vidas. E ele é que vai ser a perpetuação do reino de Davi. Jesus é a perpetuação do reino que Deus prometeu que não teria fim. Então quem reina a tua vida tem que ser Jesus. Jesus tem que ser aquele que reina em nossas vidas. E o reino dele jamais terá fim, o reino dele será para sempre. A morte dele na cruz não pode ter sido em vão. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Mas para isso nós precisamos permanecer nele. Não é simplesmente, olha, agora vocês estão perdoados e acabou. Lembra que eu preguei aqui que na verdade todos os nossos pecados foram perdoados. Mas todas as vezes que Jesus operava um milagre, ele falava, vai e não peques mais. Por quê? Porque antes você não conhecia Jesus, mas agora você conhece, agora você está tendo a oportunidade de conhecer a Jesus. Então nós precisamos entender que Cristo Jesus, ele reina para sempre em nossas vidas. E nós precisamos entender isso, precisamos buscar a verdade. E eu quero chamar a atenção de todos vocês, a Bíblia Sagrada, não importa se ela é evangélica, se ela é católica, não importa se ela é pentecostal, tem Bíblia escrita, tem a atualizada, corrigida, a nova tradução na linguagem de hoje, a NVI, que é a nova versão internacional. Todas elas são versões diferentes, mas que tratam do mesmo assunto. A essência que tem em cada Bíblia, ela não muda. A essência é essa, é que Cristo Jesus é a promessa de Deus para as nossas vidas, para nos dar a vida eterna. E Ele reina para sempre. E vai reinar, independente da nossa vontade ou não. A diferença que nós podemos escolher é isso, é se Ele vai reinar sobre as nossas vidas ou não. Nós é que escolhemos, né? Cristo vai reinar para sempre. Ele pode reinar sobre a tua vida. E Ele pode te dar paz, pode te dar alegria, Ele pode te dar vida eterna. Depende só da tua escolha, da tua decisão. Se você quer ser governado, reinado por outros deuses, ou por reis terrenos, ou se você quer ser governado por Cristo Jesus, aquele que tem a verdadeira chave do céu, aquele que tem a chave da vida eterna, aquele que pode te levar a um caminho de vida eterna. Então, eu convido você a ler a Bíblia, se interessar pela Bíblia e conhecer um pouco mais sobre a verdade de Cristo Jesus, que está lá nos 4 evangelhos. Cristo morreu para nos libertar do pecado. Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna. E é isso que nós precisamos buscar para as nossas vidas. Meus amados, estamos chegando ao fim de mais um programa, o último programa do ano hoje. Eu queria desejar a você uma passagem de ano aí cheia de bênção, de paz, que Deus possa te dar um 2016 com muita alegria, com muita paz, que você seja realmente amparado pelo Senhor, tá? Que Deus abençoe tua família, abençoe a tua casa, que vocês possam ser fortalecidos cada vez mais na presença de Deus. Que Cristo Jesus, aquele que todo mundo comemorou aniversário ontem, mas que Ele possa também, através da morte e da sua ressurreição, muito mais do que o nascimento, mas através da morte e ressurreição, possa te abençoar de forma poderosa. Fiquem com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.